aqui, deixe seu joinha no canal da CBN, faça sua inscrição no canal da CBN no YouTube, fortalecendo cada vez mais uma outra ferramenta, né? Além do rádio, além do aplicativo que você nos acompanha há tanto tempo. Eu disse antes do intervalo que o Guarani pode jogar no fim de semana, porque ontem a reunião da Federação Paulista de Futebol com o Ministério Público teve um avanço. O Ministério Público concordou com as mudanças que foram propostas à Federação Paulista no sistema de bolha, dos testes de Covid sendo realizados 1 hora antes da partida. Então, pode acontecer de já no fim de semana termos jogos. Tem uma outra reunião que vai acontecer hoje. E aí se bate o martelo, né? A gente nem vai precisar esperar a entrevista coletiva do governador João Dória, que na verdade ele só fala às quartas-feiras, né? Antes ele falava às sextas-feiras também, mas agora o vice-governador Rodrigo Garcia que fica responsável. Claro que se tiver alguma novidade esse assunto pode ser abordado, mas então existe a possibilidade de o Guarani poder jogar nesse fim de semana, nada oficial ainda. Um detalhe, agora, depois de muito tempo, como você está vendo aqui, Matheus Davó está à disposição do técnico Alan Al. O atacante que veio emprestado pelo Corinthians, revelado nas categorias de base do próprio Guarani, depois de todo aquele imbróglio jurídico, ele teve o nome publicado no BID e poderá atuar pelo Guarani, já está regularizado. Lembrando, nesta semana a gente já trouxe a informação que o presidente do Guarani, o presidente do Conselho de Administração, Ricardo Moisés, disse que para esse Campeonato Paulista o Guarani não vai fazer contratações, a não ser que apareça uma oportunidade de mercado muito fácil, assim, e dentro do orçamento do clube, né? A gente sabe que tem muitos jogadores aí que estão sem clube, mas que não cabem na folha de pagamento do Guarani. Bom, João Carlos de Freitas, se realmente acontecer isso, Guarani próximo de jogar, claro que não é aquela preparação de um calendário já marcado anteriormente, né? Eu já vou fazer 2 perguntas em uma, como o jornalista faz em entrevista coletiva, né? O fato de o Guarani poder jogar no fim de semana e de ter o Davó à disposição do técnico Alan Al. Pois é, muito bom, eu digo assim, muito bom dentro dos padrões que o futebol precisa, né? Porque a gente precisa, né? Nós temos que nos adaptar. Tá tudo, né? Estamos aí em muitas dificuldades, mas nós temos que nos adaptar. Então, aquela atividade que for tendo condições de responder, ela tem que ser exercida, né? E não vale só para o futebol, não, vale para todas as outras. Desde que a atividade ela ofereça compatibilidade com o momento que nós estamos vivendo, o que não pode também, né? Tudo é complicado. A doença é muito complicada, mas a paralisação também não deixa de ser, talvez, do mesmo tamanho, né? A diferença é que a gente também mexe com mortes, isso aí assola, isso daí incomoda, preocupa e nos faz mais atentos, né, pela própria condição humana. Então, Guarizo, voltando, é bom, né? O pessoal vai para o jogo e volto a dizer, viu, Guarizo, jogador de futebol, cara, é muito melhor ele no serviço do que em casa, viu? Você entendeu? Vou fazer um parênteses aqui e vou pedir a sua opinião. Você acha que se o Luiz Adriano estivesse em atividade, né, no Palmeiras, jogando, teria acontecido o que aconteceu, Guarizo? Me responda, Guarizo. Ele disse que precisou levar a mãe no mercado, né? Mas como disse o nosso colega Felipe Andreoli na TV Globo, já tem delivery de mercado, né? Então é isso. Eu acho que você está em condições aí, você deu uma travada. Então, eu acho que se ele deu uma travada? Deu uma travada. Pode recomeçar a sua resposta à minha pergunta. Ele disse o seguinte, João, que foi levar a mãe no mercado, porque a mãe é idosa, não podia sair. Mas, como disse o Felipe Andreoli no Globo Esporte ontem, supermercado já tem delivery, né? Dá para pedir por aplicativo, por telefone. E também nada contra ele ter levado a mãe. É uma atitude digna, né? Mas eu pergunto a você, um jogador de futebol do nível dele, do nível em que ele está, né, um dos mais importantes do país, que tem um salário mirabolante, muito acima da média do país,
Você acha que essa turma aí não tem assessoria? Só vou contar rapidamente um caso para você. Quando o Roger jogava no São Paulo, uma vez a mãe dele ficou doente aqui, a Dona Rose. Dona Rose teve um probleminha lá. E o Roger, treinando, ele ficou sabendo, ele já ficou preocupado em querer vir, né? Claro, quem é que não vai acudir a mãe? Sabe o que o São Paulo fez? O São Paulo interrompeu, falou, não, fica tranquilo, ó, continua treinando, faz o que você tem que fazer, imediatamente vai alguém do São Paulo na sua casa para cuidar da sua mãe. Cara, não deu meia hora, já tinha gente do São Paulo na casa do Roger, cuidando da Dona Rose e tal, para você ver como é que é o futebol. O futebol é assim, o Palmeiras é idêntico, o Palmeiras é um clube tão zeloso, né, e tão eficaz como o São Paulo. Por exemplo, de amigo nosso, amigo meu, de alguns tantos que trabalharam no Palmeiras, mas o testemunho do Estevam, o Estevam trabalhou no Palmeiras. Ele falou para mim, João, é um clube sensacional, é um clube de primeiríssimo mundo. O que você precisar tem lá no Palmeiras. Então, eu estou fazendo todo esse prólogo para justificar a atividade dos jogadores, né? Então, é melhor que o jogador do Guarani esteja realmente jogando do que em casa. Em casa ele vai mesmo, cara. Ele vai para o supermercado, né? Aí a hora que a noite chega, de repente a presa desce. Enfim, não preciso dizer mais nada, né? Então, vamos torcer para isso. E quanto ao Davó, é outra notícia positiva, uma notícia boa. Acho que ele, junto com o Regis, eles vão definir, eles vão dar aí a formação final no Guarani. Eu acho que será com o Bruno Silva no meio-campo, o Tony, a princípio, Andrigo e Regis. E na frente o Davó e mais um. Pode ser o Bruno Sávio, pode ser o Renanzinho, quem mais? O Matheus Souza. O Pablo também, né? Embora eu acho que o Pablo vai disputar uma posição aqui na lateral direita. Enfim, com a chegada do Davó, né, Guaris, o time fica mais encorpado e já começa a se delinear como o time que vai terminar o Campeonato Paulista. 11h54, o João estava falando do Luiz Adriano, que desfalcou o Palmeiras, e depois do intervalo a gente fala da vitória do Palmeiras no jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Voltamos já.